Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje, terça-feira, é dia de retomar os nossos trabalhos aqui. E saiu dados importantes hoje, inflação, aquilo que mexe com o nosso bolso. E a gente tem boas notícias, desaceleração e menos alta no preço dos alimentos. Então, vamos discutir tudo o que aconteceu com a inflação aí nesse mês de maio. Bem, gente, antes de tudo, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, para vocês não perderem nenhum conteúdo, sempre de terça a sexta-feira, vídeos novos falando de economia brasileira, economia internacional, tópicos especiais, tudo aí que você precisa saber sobre economia para não perder aquela discussão com o tiozão do Zap, para saber o que de fato está acontecendo no Brasil e no mundo. E hoje, gente, antes da gente começar a falar desse vídeo, eu tenho um pedido especial aí para vocês. Eu tô abrindo hoje o meu Apoia-se. Então, se você quiser aí ajudar a esse canal ficar inteiro, a manter esse canal, eu peço aí para vocês se inscreverem aí ou ajudarem aí, me ajudarem aqui no Apoia-se, que vocês vão ter, inclusive, se doarem acima de R$ 10 por mês, brindes exclusivos. O primeiro deles, que a gente já vai fazer aí nesse mês, vai ser uma aula minha gravada aí, junto com slides exclusivos, aula inclusive aí que eu dou em faculdade federal, que eu já dei também em outros cursos aí de graduação, falando aí nessa primeira aula, princípios básicos da economia. Então, para vocês começarem a entender a economia, eu vou gravar uma vez aí por mês, uma aula ensinando desde os princípios da economia, das curvas de oferta e demanda, até as coisas mais difíceis aí de economia para vocês aí. Então, tudo isso aí por R$ 10 apenas por mês. Então, gente, se você quer ajudar a manter esse canal e você quiser também ter conhecimento maior sobre economia, vá lá no Apoia-se aí e já se inscreve aí, me ajude aí para a gente conseguir manter esse canal aí, que aliás a gente faz tudo aqui nesse canal aqui para vocês ficarem sempre bem informados aí na questão economia. Então você está vendo aí que tem os links do Apoia-se aqui, é apoia-se André Campedelli para quem quiser acessar direto. Então, por favor aí, gente, se vocês puderem aí, eu vou agradecer demais aí o apoio de vocês. Mas já vamos agora então falar no tema do vídeo de hoje, né, que é a inflação. A gente teve uma desaceleração da inflação nesse mês aí de maio, que agora ela está em 0,26% nesse mês aí. Essa foi a alta registrada. Se a gente for comparar com o mês anterior, você teve uma boa queda, né? A alta no mês anterior foi de 0,43% no mês, então você desacelerou bastante a inflação. Além disso, nos 12 meses, né, ou seja, a inflação medida de junho de 2024 até maio de 2025, ela também teve queda. Ela estava em 5,53 no último mês, no mês de abril, agora a gente está em 5,32% aí. Então a gente vê a inflação desacelerando e, obviamente, ela está desacelerando pelos aqueles motivos que a gente já está falando. Se as altas vieram da questão do preço dos alimentos e dos combustíveis esse ano, claro que com mais força a questão dos alimentos, a desaceleração também deve vir dessas duas fontes. A gente tem que o grupo alimentação como um todo cresceu só 0,17% nesse mês. Se a gente for pegar, por exemplo, alguns meses no começo desse ano, a gente teve altas de 0,90, de 1% no mês. Então é uma belíssima desaceleração e isso aí está ajudando a você ter uma inflação mais reduzida aí no mês de maio. O grupo de transportes também teve boa queda, inclusive teve deflação, puxado principalmente pelos combustíveis veiculares e a passagem aérea, queda de 0,37%. A alta veio do grupo habitação, a gente vai falar um pouco com mais detalhes disso, mas o grupo habitação nesse mês teve uma alta de 1,19%. Vamos começar falando aí da questão do preço dos alimentos, que é o grande problema durante todo esse ano. E se a gente for pegar o gráfico para mostrar para vocês o que está acontecendo no preço dos alimentos, a gente vê que começa a ter uma queda no preço dos alimentos, principalmente dos hortifrutis,
que eram aqueles grandes vilões aí desse começo do ano, né? Porque a gente estava com um clima muito pesado, a gente estava com uma temperatura muito elevada, as chuvas ou chovia muito e devastava plantações, ou não chovia nada, ficava muito seco. A gente entrou agora num período com um pouco mais ameno, com temperaturas menores, com chuvas que irrigam de fato as plantações, principalmente perto dos grandes centros urbanos. Isso aí vai ter efeito, porque vai melhorar a produção de diversos itens do hortifruti. Vamos ver aqui ó, o hortifruti no gráfico. Ó. A gente tem ó, que a batata subiu 10,34%, mas o tomate já caiu bastante, a 13,52%. A cebola também teve a 10,28%, mas a cenoura teve queda, 1,83%. Hortaliças também queda 1,11%. As frutas também tiveram queda de 1,67%. Outras quedas importantes que a gente teve, o arroz queda de 4%, os ovos, que depois da quaresma e com a melhora aí do ambiente para as galinhas botarem ovos, também teve uma boa queda de quase 4%, a 3,98%. O leite também caindo, 0,89%. E o óleo de soja com queda de 1,28%. Entre outras altas que a gente pode destacar aqui, o feijão teve uma subida aí de 1,19% nesse mês. A farinha de trigo subiu 0,53%, as carnes 0,97%, e o nosso grande café aí, que é o vilão desse ano aí, que a gente já explicou, questão do Vietnã, questão da China, alta de 4,59%. Então a gente vê que o melhor clima que a gente está vivendo agora nesse momento, com temperaturas mais amenas, está fazendo com que você consiga uma produção melhor no hortifruti. Então você vê que as saladas, que são as hortaliças, as frutas estão com melhor preço, algumas leguminosas como a cenoura e o tomate também melhoraram. Fim do período de quaresma, onde as pessoas consomem mais ovos, e também a temperaturas amenas que fazem com que as galinhas consigam também botar mais ovos, melhorou o preço dos ovos, com queda considerável aí nesses itens. Você tem então que maior produção de soja está reduzindo o preço do óleo de soja também. Então você tem várias quedas importantes nesse grupo de preços de alimentos. A alta, vendo de novo da questão do café, e o café quase que não tem jeito a gente fazer muita coisa, principalmente nesse curto prazo, porque é uma questão da demanda da China aumentando muito e a oferta mundial tendo sido abalada, principalmente por causa da questão da queda de área plantada de café do Vietnã, que eles decidiram plantar durian, aí pararam de plantar café, só eles não estavam imaginando essa alta de demanda da China. Então toda essa combinação, essa tempestade perfeita está aumentando aí o preço do café nesse momento. Vamos ver outros grupos para tentar entender o que aconteceu para além dos alimentos. A gente vê aqui aqueles itens de energia que são consumidos em casa tiveram alta. O botijão, o gás de botijão aumentou 0,51% e a energia elétrica aumentou 3,62%. Por isso que o grupo habitação teve essa alta de 1,19%. A energia elétrica ela teve essa alta pelo fato de que você teve mudança de bandeira tarifária. A gente está entrando num período do ano em que chove menos, as hidrelétricas ficam menos abastecidas de água, então você tem essa alta do preço da tarifa. A gente está em bandeira amarela, agora a gente estava em bandeira verde, agora está em bandeira amarela, então você teve essa alta da energia elétrica de 3,62. Outra coisa que também encareceu durante esse mês aí de maio, você teve reajuste tanto de plano de saúde quanto de produtos farmacêuticos, que são os remédios. Então você teve 0,69% de aumento de produtos farmacêuticos e 0,57% dos planos de saúde. Ao mesmo tempo, a gente vê que a passagem aérea caiu bastante, 11,31%, o que ajuda a explicar essa queda no preço dos transportes em geral de 0,37%. E os combustíveis veiculares também caíram muito. A gasolina caiu 0,66%, o etanol caiu 0,91% e o diesel caiu 1,3%. Lembrando que a gente teve redução no preço nas refinarias pela Petrobras, tanto da gasolina quanto do diesel nesse mês aí de maio. Então isso ajuda a explicar essa queda. Também teve queda no preço do dólar, então os custos de produção também se reduzem. Você também tem queda aí, principalmente no etanol aí, para explicar essa situação. Então você vê aí que os que geralmente
faz com que a inflação aumente, que são os combustíveis veiculares e os alimentos, na verdade ajudaram a inflação a arrefecer, né, a ficar mais controladinha durante esse mês. Então, a Selic, num preço que está, ajudou alguma coisa? Quase que nada. Não foi a Selic que melhorou o clima, não foi a Selic que reduziu o preço da gasolina, foi a Petrobras que reduziu o preço da gasolina. Então a Selic não teve efeito nenhum. A Selic só está tentando atrapalhar o bom andamento da nossa economia. E ela está conseguindo, inclusive. A gente vai ver agora os grupos, aqueles índices que você geralmente consome, né, aqueles ambientes que você vai lá para fazer suas compras, e vamos ver o que está acontecendo aí nesses grupos. Você vê que o açougue teve uma alta de 0,6%, alta acima da inflação de 0,26%. O mercado também teve uma alta de 0,11%, muito puxada essa pequena alta, né, essa inflação baixíssima do mercado como um todo, por causa da feira, né, porque tem gente que compra a feira dentro do mercado. Então você teve uma queda de 1,71% da feira, que já mostra aí que realmente os hortifrutis foram o que acabaram baixando bastante. Essa alta expressiva nos boletos, 0,73%, veio da energia elétrica. Então os boletos têm a participação da energia elétrica como bem forte. Então essa alta de 0,73% do que se pagou nos boletos. E o lazer com 0,44%. Você vê aí que é o segundo grupo que menos cresceu a inflação. Mesmo estando acima da inflação geral, o lazer cresceu 0,44%. Então o que a gente vê é que a Selic ataca aqui. Ataca reduzindo a renda das pessoas que trabalham com lazer. Ataca reduzindo a renda das pessoas que trabalham no comércio, das pessoas que trabalham nos restaurantes, nos bares, cabeleireiro, manicure, impedindo eles de repassarem qualquer aumento de custo possível para os seus preços. Então é aí que a Selic vai. Então a Selic ela só ataca na maldade. A Selic ataca aí só aquilo que seria uma inflação mais aceitável, que é a inflação que é renda do trabalhador. Enquanto que a inflação caiu esse mês aí, porque você teve quedas importantes de itens como alimentação e combustíveis, que é aquela inflação que a gente comemora quando cai, que é aquela inflação que a gente realmente sente no bolso que está melhor a situação. Então, mais uma vez aí, a Selic não fazendo nada, não se atrapalhando a economia, porque há muito tempo já que a Selic só consegue controlar a inflação matando o paciente, né? Que é aquela situação, o paciente está com febre, a Selic vai lá e mata o paciente, acabou a febre. O paciente está morto? Não, mas eu só estou aqui para matar a febre, não estava querendo saber da saúde do paciente. É basicamente isso que funciona. Então, fazendo um grande resumo do que a gente tem aqui, a gente vê aí que a gente tem uma inflação que desacelerou, tanto no mensal quanto no acumulado em 12 meses. Essa desaceleração veio muito pela queda importante de preço de alimentos, principalmente do hortifruti. O café não tem jeito, que o café são situações externas, fora do nosso controle aí para a gente realizar esse controle inflacionário. Mas nos demais, como alface, tomate, cenoura, a gente teve uma queda bem interessante aí nesses preços. O grupo transporte também ajudou bastante com a queda no preço dos combustíveis veiculares, e você teve essa alta da energia elétrica por conta da mudança tarifária, né, a bandeira amarela agora, né, que impediu que você tivesse um melhor resultado ainda na inflação. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Se gostaram, dá o like. Se vocês se esperaram até agora para saber se curtiram o canal, para se inscrever, se gostaram, se inscreve. Comenta se quer alguma coisa aí que eu fale a mais da questão da inflação nesse mês. E se você puder também, por favor aí, me ajude no Apoia-se para a gente conseguir manter esse canal em pé. Tá certo, gente? Um grande abraço e até a próxima.